A direção do Inter começa a avançar em contratações de jogadores, em especial quanto ao setor de defesa. Duas propostas foram realizadas nesta semana. Quero falar também sobre saídas e um jogador que pode estar de malas prontas para deixar o Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, quero atualizar as últimas informações do Internacional. Estamos vivendo, esse período de Copa do Mundo com grandes jogos. Hoje o Mbappé decidiu para a França, daqui a pouquinho tem a Argentina do Messi. Então tem muita coisa rolando lá nos Estados Unidos, mas também muita coisa acontecendo na Avenida Padre Cacique 891, onde os dirigentes do Inter tentam fechar algumas contratações para já entregar ao técnico Paulo Pesolano no retorno das férias agora no dia 22, quando o grupo se reapresenta, e tem informação importante. Então, chega deixando o like, te inscrevendo aí e vamos aos assuntos. Quero começar falando justamente sobre uma proposta, que o Inter colocou em cima da mesa. Informação, do repórter Caliel Dornelles, e que eu consegui apurar também aqui com vocês alguns detalhes, é de que o Inter fez uma oferta ao Samir, zagueiro de 31 anos, que jogou muito tempo no Flamengo, foi vendido ao Tigres do México e depois, está neste momento no futebol da Arábia Saudita, jogando pelo Al Najma, se eu não estou enganado, tá? Assim a pronúncia do time em que ele está. Só que tem um detalhe, uma curiosidade, o time dele foi rebaixado, no futebol da Arábia Saudita, e há uma promessa, do clube ao staff do jogador de que ele será liberado mediante alguma proposta que ele tenha que seja interessante para que ele siga a sua vida e o clube não vai travar, até porque, muda o orçamento, muda a questão, de dinheiro, e aí, não compensa tanto assim ficar lá no futebol da Arábia Saudita, que é o que os jogadores vão fazer por lá muitas vezes. O Samir, gente, tem 31 anos, é um jogador que já esteve na pauta do Inter em outros momentos. Ano passado o Inter tentou bastante a contratação desse jogador, e aí ele trocou, o Tigres pelo futebol saudita, e agora, há essa possibilidade. O Samir está escutando propostas, a do Inter é uma delas. O Vasco é um time interessado, o São Paulo também fez alguma consulta, mas o Inter estaria num estágio um pouquinho mais avançado, já oferecendo salário, luvas, tempo de contrato, e a ideia de que ele chegue para ser titular, diferente de outros clubes onde ele teria de brigar por posição. Aqui no Inter ele tem uma concorrência menor, vamos dizer assim, até porque algumas saídas no setor de defesa devem acontecer. Já trouxe aqui que o Cleiton Sampaio tem algumas sondagens do futebol do exterior e também de clubes do Brasil. O Juninho, um jogador considerado importante para o grupo, mas se vier uma proposta boa que compense o que o Inter pagou ao Midland da Dinamarca, também vai ser liberado. E tem a situação envolvendo o Félix Torres, que está na Copa do Mundo e que tem o interesse da LDU. Então, o Samir é um dos nomes. Aguarda-se uma evolução nesta semana, a bola está com o jogador. Tá? O Inter fez a proposta, considerada boa, tá, no mercado, e vamos ver se avança. Eu acho que seria uma boa contratação. Eu quero seguir falando sobre zagueiros, mas deixa eu te lembrar que esse conteúdo tem o apoio da Zapay, ZAPAY, são meus parceiros aqui no canal, onde você fica em dia com seu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, e paga tudo em suaves prestações no cartão de crédito. E no final da compra ainda pode usar o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição do conteúdo. Avançando a nossa pauta, eu quero falar de novo sobre Lucas Fasson, tá? Zagueiro que está no Lokomotiv Moscou da Rússia, vive uma situação um pouco diferente do Samir. O Fasson tem contrato terminando agora no fim do mês, no dia 30, e ele tem uma proposta de renovação do Lokomotiv, só que ele está bem inclinado a não aceitar essa proposta, tá? Justamente porque ele tem várias ofertas na mão e ele ganharia mais dinheiro, com luvas, com a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, que é um futebol mais competitivo que o futebol russo, que nesse momento está completamente fora dos grandes centros, está fora das grandes ligas ainda em virtude do conflito com a Ucrânia, e o Inter está tentando a contratação desse jogador. O que eu ouvi no bastidor é de que a oferta do Inter para o Fasson é uma oferta considerada muito boa, tá? E que fez com que outros times que tinham interesse nele já desistirem e darem uma recuada. Há um concorrente muito forte, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também tem interesse, por mais que agora tenha anunciado um acordo em pré-contrato com o Léo Duarte, que foi outro zagueiro também especulado no Inter agora recentemente, mas o Fasson é um jogador que o Inter considera o ficha 1. Eu já trouxe isso para vocês agora recentemente aqui no canal, para falar sobre esse jogador que surgiu muito bem nas categorias de base do São Paulo, acho que passou um tempo pelo Atlético Paranaense,
e está no Lokomotiv, onde acabou se firmando e talvez viva, né, o principal momento da sua carreira. O Fasson, né, chegaria também com esse status de titular, é um jogador que tem uma ótima saída de bola, uma boa estatura e que poderia, né, chegar para agregar dentro daquilo que o Inter está imaginando. Jogadores livres no mercado, jogadores que não tenham um custo de transferência, que o Inter consiga diluir, né, o pedido de luvas, né, pedido de salário durante o tempo de contrato, e há uma aposta muito grande que esse jogador possa vir a chegar. Tá? Então Lucas Fasson é um outro nome que o Inter está negociando. Fasson e Samir são os nomes que o Inter estaria, né, mais adiantado nesse momento em relação a outros nomes, como o Guillermo Maripan, que foi levantado agora recentemente e que teve uma pedida muito alta, né, por parte do jogador, que também vai ficar livre agora no final do contrato com o Torino da Itália, e assim vão surgindo algumas negociações. É bem provável que a gente veja um cenário que a gente já viu em outros momentos na gestão do Alessandro Barcelos, que é o final da feira, né, deixar os negócios acontecerem, né, o pessoal que tem dinheiro fazer as contratações e o que sobrar, né, ou alguma oportunidade de mercado, o Inter ir atrás desses jogadores. Para a gente fechar, eu quero falar sobre saídas. Afinal, há uma possibilidade muito grande de saída do Alan Rodrigues, né, jogador que foi contratado no meio do ano passado para ser a solução do meio-campo. O Inter investiu um dinheiro importante, né, na casa dos 4 milhões de dólares para tirá-lo do Argentino Júnior, né, aqui da Argentina. E, bom, o Alan não consegue jogar, né? São quase 3 meses, se a gente somar todos os períodos que ele ficou fora, né, pelos mais diversos motivos, que ele não conseguiu estar à disposição nesse momento. O que surge aqui, gente, eu estou na Argentina, né, para quem não sabe, né, algumas informações que circulam aqui nos principais veículos, é de que o Alan Rodrigues não topou ir para o Nacional e que havia um princípio de acordo entre Inter e o clube uruguaio para que esse negócio saísse. Ele não quis voltar ao futebol uruguaio e queria, né, jogar no futebol argentino, onde ele foi muito bem. Ele era capitão aqui do Argentino Júnior, é uma liga mais competitiva na comparação com o futebol uruguaio, que tem lá o Nacional e o Peñarol e só, né? E olhe lá, tanto que o Nacional já foi eliminado, inclusive, da primeira fase da Copa Libertadores da América. O grande ponto aqui, gente, é que o Independiente da Argentina, né, clube tradicionalíssimo, né, o rei de copas, teria interesse, né, no Alan Rodrigues, e aí teria que ter uma costura, né, dentro dessa negociação. Esse interesse surgiu na pergunta que o Inter fez ao clube argentino sobre o Kevin Lomônaco, zagueiro que também esteve na mira do Inter, só que o Independiente queria uma grana federal, e aí o Inter disse que, ó, nesse molde não tem como, não vai dar, e a gente segue a vida. Então, né, o Alan Rodrigues tem esse interesse forte do Independiente de Avejaneda e pode estar deixando o Inter rumo ao futebol argentino. Para a gente fechar, quero falar sobre KTO, kto.bet.br ou o app da KTO. Rolando a Copa do Mundo, como eu disse, né, tem Argentina hoje, amanhã, né, já tem Portugal de Cristiano Ronaldo em campo, na sexta-feira já tem a nossa seleção contra o Haiti, né, tentando se recuperar aí do empate contra o Marrocos. E tem muita coisa legal rolando na KTO, gente. Tem o Dão KTO em todos os jogos. Tem também, né, o Trunfo KTO com cartas novas todos os dias, com os mais diversos bônus e até 10 mil reais em dinheiro você pode ter lá na sua carta no Trunfo KTO, tá bom? Sempre lembrando que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Tá bom, gente? Chegou até o final? Não esquece do like, de te inscrever. A gente se vê. Fui!